Estamos de volta ao vivo com o nosso programa Eclésia. Nosso programa Eclésia, na noite de hoje, fala sobre Bento XVI. Nós estamos lembrando um ano da renúncia do Papa Bento XVI, que acontece nesse mês de fevereiro. A gente está lembrando um ano, então, da renúncia. O anúncio foi no dia 11 de fevereiro, e no dia 28 de fevereiro ele deixou de ser Papa. E a gente está lembrando, conversando aqui com o padre Fábio Vanderlei do Instituto Verbo Encarnado, diretamente no assunto teologia, né? O teólogo Joseph Ratzinger. A gente continua esse assunto por mais, pelo menos 2 semanas, falando sobre o nosso querido Bento XVI aqui no programa Eclésia. Você pode participar conosco, ligue para nós no 3871-9620, manda seu recado, sua pergunta, seu comentário. O Padre Fábio aqui vai nos ajudar, ou então você manda um e-mail para o eclesia@rs21.com.br. A gente estava lembrando agora há pouco, no primeiro bloco, o Padre Fábio, o senhor faz parte do Instituto Verbo Encarnado. Se você quiser conhecer um pouco mais, inclusive, sobre a comunidade do Padre Fábio, no especial de Natal, que foi ao ar aqui na Rede Século XXI, no ano passado, na noite de Natal de 2013, o Padre Fábio participou conosco, a gente mostrou um pouco lá da comunidade. Está no YouTube, no canal da Rede Século XXI, você pode procurar no canal da Rede Século XXI, especial de Natal Verbo Encarnado. Eu tenho certeza que você vai encontrar e conhecer um pouco mais a comunidade do Padre Fábio. Mas vamos lá. Antes do intervalo, Padre Fábio, eu tinha feito a pergunta ao senhor, queria que o senhor respondesse então agora. Bento XVI, o cardeal Joseph Ratzinger e o padre Joseph Ratzinger desenvolveu um grande trabalho acadêmico e é conhecido, é uma referência como um grande teólogo. Né? Muitos ainda vão classificá-lo como o maior teólogo vivo, né, dos nossos tempos. Por quê? Por que a teologia dele foi tão grande e por que ele é considerado tudo isso? Bento XVI, Eric, ele é um teólogo de inteligência extraordinária. E ele foi grande, sobretudo, porque ele foi um homem de muita fé. E a fé, nós sabemos, é o princípio da teologia. A teologia se faz a partir da fé, se constrói a partir do dado revelado. E ele foi muito fiel como teólogo às fontes da teologia. A Sagrada Escritura, que é a alma da teologia, a tradição e ao magistério. E não só por isso, senão que também sua produção teológica ao longo da segunda metade do século passado e também como Papa, foi uma produção muito grande. Ele chegou a escrever mais de 100 volumes sobre diversos assuntos, temas de nossa fé, e com isso ele é muito citado, principalmente na Europa, no âmbito catedrático, no âmbito das universidades, no âmbito diverso das ciências eclesiásticas. Então, ele é considerado grande em virtude disso. Também porque sobre respeitar, nós podemos dizer, uma regra que há na teologia, que é a harmonia entre fé e razão. Ele mesmo falou disso muitas vezes, acredita-se que de fato ele foi o braço direito de João Paulo II na questão da doutrina da fé, e ele pôde ali auxiliá-lo na produção daquela encíclica do Papa João Paulo II, Fides et Ratio, fé e razão, né? Porque ele mostrava justamente essa harmonia que deve haver. E por causa de tudo isso... Aliás, esse problema é clássico, tanto da filosofia quanto da teologia, é um problema que não vai ter fim, nós vamos sempre lidar com esses dois assuntos. Claro, e uma coisa muito grande também, para destacar, ele é um grande teólogo porque, inclusive, citado pelo Papa Francisco muito, ultimamente o Papa Francisco, no final do ano passado, disse que ele fazia teologia de joelho. Isso é uma coisa muito bonita, quer dizer, ele rezava aquilo que ele ensinava. E o fruto de seus escritos, sobretudo, depende disso, porque ele rezava aquilo que ele sabia e que ele ensinava. Ele é um grande teólogo porque ele não se separou desse jeito tradicional de fazer teologia e por causa também de suas grandes capacidades. Esse jeito tradicional de fazer teologia, ele poderia ser muito bom, ele poderia ter grandes frutos, mas não seria a mesma coisa se não tivesse unido essa espiritualidade, é isso que o senhor quer dizer? Exatamente, essa espiritualidade e também a sua grande capacidade, um homem apaixonado pela verdade. Não podemos esquecer que falando do Papa Bento XVI, nosso Papa emérito, o lema de seu pontificado foi construir o reino da unidade na verdade e no amor. E também, como bispo, o lema do seu episcopado era colaborador da verdade. Isso quer dizer que ele tinha um grande amor pela verdade, ele foi um grande defensor da verdade. E essa verdade que ele defendia fez com que, e a fé que ele tinha na verdade, fez com que ele realmente pudesse
escrever, pudesse ensinar, lutar e manifestar tantas coisas boas que ele nos ensinou. Eu acho que é correto, inclusive, a gente dizer, né, Padre Fábio, que a busca por essa verdade, com uma honestidade intelectual, uma honestidade espiritual, essa verdade pura, que não é relativizada, aliás, ele foi um grande combatente do chamado relativismo, essa verdade nada mais é que o próprio Cristo, não é isso? Com certeza, Cristo se definiu como a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o Papa Emérito Bento XVI, ele foi um grande propagador dessa verdade, né? Nos seus documentos, como cardeal, nos seus livros, em aquela produção teológica que ele fez a favor da Igreja, ele foi um grande defensor da verdade e sempre acentuando Cristo como centro da verdade, como centro da nossa fé. Durante a história do cristianismo, são vários os exemplos de grandes colaboradores, de grandes santos, homens que foram iluminados com a graça de uma inteligência extraordinária, mas também que não separaram essa inteligência da espiritualidade. Para dizer o maior, o mais conhecido, talvez aquele que a Igreja recomenda sem nenhuma preocupação, que é São Tomás de Aquino, é um grande exemplo que o senhor está dizendo, né? De uma busca sensata pela verdade, através da filosofia, da teologia, dos estudos acadêmicos, sem deixar de exercer também a espiritualidade. São Tomás de Aquino exerceu, na opinião do senhor, influência sobre a obra de Bento XVI? Sim, eu acredito que sim, apesar de que Bento XVI, ele é basicamente agostiniano, quer dizer, ele se deixou aprendeu muito da doutrina de Santo Agostinho, que resolvia tudo no amor. O primeiro documento dele foi Deus é amor, Deus caritas est. No entanto, Bento XVI, quando, num discurso que ele fez no final do ano 2010, ele falou justamente, ele propôs Santo Tomás como o modelo certo de fazer teologia, citando já a Fides et Ratio de João Paulo II, né, como o modelo correto de fazer teologia. Ele foi sempre entendido na Igreja dessa maneira. E também ele propôs Santo Tomás de Aquino como modelo para nós teólogos atuais. Ele fala, inclusive, que Santo Tomás de Aquino é o teólogo mais citado no Catecismo da Igreja Católica depois de Santo Agostinho. É citado por mais de 60 vezes. Então, Santo Tomás de Aquino exerceu e exerce na Igreja um contributo inigualável. E Bento XVI escolheu muitas coisas de Santo Tomás de Aquino. O próprio Deus Caritas Est, essa carta, esse documento que ele escreveu, é a frase da Suma Teológica, Deus é amor, né? Também que Santo Tomás colhe do Evangelho de São João e coloca na Suma Teológica, enfatizando muito essa dependência, esse nome divino como próprio de Deus, né? Quer dizer, Santo Agostinho foi o filósofo e o teólogo mais importante do período que a gente conhece como patrística, né? Até o século VII, mais ou menos, conhecido como patrística, ele foi o grande nome, o grande expoente, Santo Agostinho. E depois, num período mais avançado na Idade Média, chamado escolástica, onde já o advento das universidades, a estrutura mesmo do pensamento acadêmico que foi moldado dentro da Igreja Católica, e o maior nome desse período, então, é São Tomás de Aquino. Esses dois grandes teólogos e filósofos exerceram grande influência na obra de Bento XVI. Eu acho que ele está bem de influência, né, Padre Fábio? Com certeza, não deixa de ter também o seu contributo pessoal, né? Porque nós estamos numa época diferente. O Concílio Vaticano II, do qual ele participou como perito, também veio justamente trazer para nós toda a doutrina da Igreja, apresentar a fé com roupagens novas, como dizia João 23, né? Conservando a mesma verdade e manifestá-la adequadamente para a nossa época. E mais do que ninguém podemos dizer que Bento XVI soube fazer isso. Ele foi um grande intérprete do concílio. Pois é, ele foi personagem, né, ali, testemunha ocular, não só testemunha, participante mesmo daquele grande evento chamado Concílio Vaticano II. O senhor falou agora há pouco da Deus Caritas Est, né, que foi a primeira encíclica do Papa Bento XVI. Depois, a outra encíclica dele, Salvos na Esperança. Salvos pela Esperança. Salvos. Na Esperança, pode ser. Uhum. Certo. Espe salve, Spe salve. Spe salve. Meu forte não é o latim, né? Mas depois Caritas in Veritate, né? Que é o amor na verdade. Uhum. E teve uma outra encíclica que já foi publicada
já no pontificado do Papa Francisco, né, que os especialistas disseram que foi escrita a 4 mãos, né, que é chamado Evangelium Gaudium. Isso. E, na verdade, a gente vê uma coerência entre essas encíclicas de Bento XVI e essa última, que foi publicada já no pontificado do Papa Francisco, mas que todo mundo percebe ali uma grande influência do pensamento do próprio Joseph Ratzinger, como se ele trabalhasse ali as virtudes teologais, né, que ele tivesse um começo, um meio e fim. Quais são as 3 virtudes teologais? Olha, o Papa Bento XVI, ele sempre foi muito coerente com aquilo que ele fazia, né? Inclusive, é como que ele tivesse pensado como desenvolver o seu pontificado. Então, escreveu realmente esses documentos nos quais ele manifestava esses pontos importantes da fé católica: a fé, a esperança e a caridade. São essas as 3 virtudes, as 3 virtudes teologais. Todo mundo que é batizado possui essas 3 virtudes teologais? Com certeza. Nós, pela nossa fé, nós cremos que no batismo, com a graça santificante, são infundidas essas virtudes. Quer dizer, não são simplesmente manifestações exteriores, mas são colocadas por Deus em nossa alma. Então a gente pode dizer, ver se é correto pensar assim, Padre Fábio, que a catequese, o magistério da Igreja produzido no pontificado do Papa Bento XVI, especialmente nessas encíclicas, é como se ele tivesse retomado um assunto importante, simples, porém fundamental para todo batizado, e nessa catequese que aparentemente parece simples, ele colabora então com essa riqueza, dessa carga acadêmica, essa experiência e todo esse talento, vamos dizer assim, de grande teólogo que ele foi. Foi isso mesmo? De um assunto simples, ele tirou essa riqueza, esse documento que certamente vai ficar... gerações vão aproveitar dessa beleza. Com certeza, podemos dizer que ele aplicou a teologia à nossa época atual, né? A fé, a esperança e a caridade. Por exemplo, Deus Caritas Est, Bento XVI mostra como o amor é fundamental, o amor de Deus que veio nos salvar, que é a resposta, né, para a vida do homem no mundo de hoje. Assim também a esperança, que nós não devemos deter-nos nas esperanças simplesmente nos horizontes da vida presente, mas também saber que, como ele diz, o céu não está vazio, quer dizer, o céu está reservado para nós, e que todas as coisas materiais aqui da terra só tomam sentido quando apontam para Deus, né? São as virtudes chamadas teológicas. Então ele aplica essas virtudes teológicas à necessidade de nossa época, faz uma aplicação desenvolvendo muito essa doutrina. Legal, bacana. Eu acho que na catequese, o pessoal que está assistindo a gente lá de casa, eu acho que aprendeu virtudes teologais, esses assuntos da catequese, que a gente fica esquecido, porque muitos de nós, infelizmente, tem um hábito que não é muito legal, em muitos de nós católicos, né? A gente faz uma catequese quando jovem, quando criança, depois não mantém essa catequese ativa e a gente acaba perdendo muitas riquezas da nossa fé, de não se aprofundar, por não a gente lidar com esses assuntos de maneira mais profunda. E as encíclicas do Papa Bento XVI são um convite, então, a esse estudo, a esse aprofundamento. Agora, Padre Fábio, o pontificado do Papa João Paulo II foi um pontificado longo, né? 26 anos, se não me engano, 25 ou 26 anos. E o cardeal Joseph Ratzinger exerceu, então, essa função num pontificado longo, então ele teve muita influência nesse pontificado, nos documentos e tudo mais assim. Mas nem tudo, né, foram só momentos de alegria. Teve alguns momentos também que o cardeal Ratzinger precisou usar, vamos dizer assim, de uma autoridade que lhe cabia, do cargo e da função que ele exercia, para também pontuar alguns desvios, vamos chamar assim, no campo da teologia, né? E mais famoso aqui no Brasil, especialmente, é a chamada teologia da libertação, não é isso? Que é uma corrente teológica fundada pelo padre Gutierrez, um padre peruano. Ele fundou esse pensamento quando ele preparava os seus estudos para o CELAM de Medellín, que aconteceu em 1968. Então, logo depois do CELAM, lançou-se um livro chamado Teologia da Libertação, que na sua raiz, propriamente dita, volta o olhar da teologia, tudo mais para os mais pobres, os mais necessitados. O problema é que depois desse período, acabou tendo outras influências dentro dessa teologia, principalmente diretamente relacionada à influência marxista, o marxismo dentro dessa corrente, e alguns teólogos brasileiros, inclusive. Em 1984 e 1986,
a doutrina da fé, a Congregação para a Doutrina da Fé, emitiu documentos oficiais, então, em 1984, 1986, pontuando ali possíveis desvios, né? Então, a gente pode dizer que toda essa carga aí teológica, esses estudos, serviram ora para indicar o caminho e ora para corrigir possíveis desvios? Exatamente. A teologia da libertação é uma tentativa de fazer teologia, porém prescindindo exatamente daquilo que nós chamamos lugares teológicos, ou seja, do modo tradicional de fazer a teologia, prescindindo da fé, da tradição e do magistério, e colocando no lugar disso o social, o pobre, como um critério para a gente agora estudar teologia, estudar a Sagrada Escritura e rever muita da doutrina da igreja, o que obviamente não cabe, não é possível. Então o Papa Ratzinger, sem dúvida, um dos maiores contributos dele foi fazer essa correção e, mais uma vez, defender a verdade da teologia, a verdade da fé católica, que se estava, nesse momento, ameaçada em certos lugares, especialmente aqui no nosso país e outros países da América Latina. Talvez, Padre Fábio, provavelmente esse episódio e alguns outros onde o cargo dele pedia, então, essa firmeza em relação à ortodoxia, em relação ao pensamento da Igreja Católica, para que realmente a função dele é isso, né? Na época do pontificado de João Paulo II, não deixar que aconteçam essas possíveis distorções, né? E mesmo que a teologia da libertação tenha uma intenção boa e tenha sido criada sobre aspectos honestos, né, de buscar Deus em última análise, essa influência marxista acabou depois distorcendo ali pelo caminho e nas antigas discussões, nas antigas heresias que se levantavam na igreja, né, que heresia nada mais é, se eu me ajuda, se eu me corrija, se eu falar errado, que uma distorção do pensamento católico, né, uma verdade de fé que é distorcida, uma releitura Exatamente. de uma verdade de fé. E, por exemplo, um ponto de uma heresia antiga, Jesus 100% Deus ou 100% homem? Levantava uma discussão, a igreja se reunia e dava ali um aval. Sobre um aspecto, dois aspectos, ou em determinadas épocas, não mais que isso. Nesse período da teologia da libertação, é como se muitos aspectos fossem, então, tomados por essa releitura marxista, e por isso que a coisa fica um pouco mais complicada. Será que isso tem a ver com as diversas vezes que tanto o cardeal Ratzinger, depois como Papa, que ele discursou e foi duro e foi enfático contra o que ele chamou de relativismo? Tem a ver com isso também? Um pouco sim, nós podemos dizer que a própria teologia da libertação não deixa de ser um modo de relativismo, uma maneira de relativismo, porque o relativismo pretende substituir, digamos assim, o papel da verdade. Não existe uma verdade absoluta que seja válida para todos nós. Então, a teologia da libertação, ao tirar o conteúdo da fé, esvaziar o conteúdo da fé, ela está relativizando. Portanto, quando o Papa corrige a teologia, quando o Papa luta contra o relativismo em diversos documentos, principalmente quando ele falou ditadura do relativismo, porque é algo que já ultrapassou o âmbito teológico, já está no âmbito da moral, da vida social, de tantas pessoas, então ele está também, de alguma maneira, alinhando, colocando no lugar o desvio da teologia da libertação. Tá certo. Muito obrigado pela sua colaboração até aqui, padre, mas o programa ainda não acabou, não. A gente tem mais um bloco na sequência. A gente continua falando com o padre Fábio sobre esse tema importante, que é o Papa Bento XVI e o material de teologia que o cardeal Ratzinger, ele enquanto Papa e enquanto padre Joseph Ratzinger, produziu e deixou um legado para a igreja, certamente avançará séculos, né? A gente vai para um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, a gente continua conversando então sobre esse assunto, não sai daí, a gente volta já.